Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, no clássico compra no boato e vende no fato, né? O Ibovespa, depois de disparar 7,5% desde quarta-feira passada, né? Dia 4, a gente falou bastante sobre isso no fechamento passado, né? Foi passado? Sobre, né, a mudança de postura do governo, né? Do pacote de medidas que foi assim, como eu posso dizer assim, não apresentado, né, porque foi apresentado hoje, mas foi posto na mesa, né, foi colocado na mesa no dia 4, né, na verdade na terça-feira à noite e quarta-feira o mercado começou a repercutir, subiu até ontem, porque era esperado para ser divulgado hoje, foi divulgado hoje, foi literalmente o que foi apresentado na matéria lá da Folha e o mercado vendeu no fato, né? Aproveitou para fazer a realização. E eu vou colocar a gente vai fazer junto uma análise sobre o que foi apresentado. Tem alguns pontos a ponderar, mas a mensagem principal, já vou deixar até aqui a mensagem principal. Olha, o que era o grande problema, né? A gente, assim, estava com grande dificuldade de entender como esse novo governo ia arranjar receita para financiar, né, quanto que é mesmo? 231 bi, né, de déficit fiscal, né, do resultado negativo, do resultado déficit primário. Né? Então, como é que ia acontecer isso? Né? Como é que ia fazer isso? E aí ele trouxe esse projeto, apresentou esse programa, esse cronograma, né, de reversão desses 231 bi. E tem algumas coisas que a gente vai falar que, sim, parece... tem algumas receitas extraordinárias importantes para atingir essa meta que é bem incerto, né? Para dizer, não digo impossível, porque impossível é muito forte a gente falar, mas parece muito incerto num período curto de um ano, né? Mas, independente do extraordinário, a gente vai dar uma olhada, independente das receitas extraordinárias, esse governo ele não tinha apresentado nada nesse sentido. E ter apresentado, oficializar de fato essas medidas para reverter o déficit primário, ter esse objetivo, né, e combater essa trajetória preocupante do fiscal, isso é motivo para ficar animado, sem dúvida nenhuma. Né? E como eu sempre digo aqui, eu sempre falei para vocês e sempre defendi, eu não tenho interesse nenhum político. Para mim, política eu adoro, eu gosto muito, né? Mas para mim o que importa é política econômica, né? Eu voto em razão de política econômica. Eu penso como razão de política econômica. Eu opero, faço meus investimentos em razão de política econômica. Isso que é mais importante. E essa solução, apesar de ter esses negócios extraordinários, é muito importante mesmo. É para ficar feliz, é para ficar animado. Sim, é para ficar animado. Sim. E não sou eu que estou dizendo, não. Olha o fechamento da curva. A curva fechou muito. E o mercado saiu, né? Subiu 7,5%. Saiu dos 104 mil para os 115 mil, né? Nossa, eu nem sei mais. Nem sei, né? Saiu dos 104 mil, 115 mil, ó. 104 mil para os 112 mil. Cara, não sou eu que estou falando, né? Não sou, é a minha percepção. É o mercado respondendo. Isso foi muito importante. Né? Agora, oficializado, entendido, de fato vai acontecer. Agora a gente tem que entender se isso é crível, se isso é factível. E, diante disso, vamos ver como é que vai ser a reação do governo, né, diante dessa questão fiscal. Isso é muito importante. Em especial, né, como a gente está falando de desoneração, que seria, em outras palavras, aumento de imposto, né, desoneração é uma palavra, é um efeito, né, de você retirar um incentivo, e a retirada desse incentivo transporta para o aumento de imposto. Esse é o efeito final, né? A gente entender como é que vai ser essa relação com a inflação. Né? Isso vai ser bem importante a gente acompanhar também. Mas enfim, a gente vem desde 2022 um forte aumento de juros,
isso tende a frear, né, a economia e frear também a inflação. Então, tendo um projeto, um plano para combater, né, combater, né, essa trajetória preocupante do fiscal, mesmo ele não sendo perfeito, mesmo podendo não ter dificuldades de algumas coisas, mas tendo isso e tendo uma receita factível, né, você tem aqui, ó, depois a gente vai colocar, você tem uma receita factível boa, né, receita permanente, essa é a palavra, receita permanente, você tem uma receita permanente bem interessante. Então, assim, foi importante, foi muito bom, e agora isso gera uma expectativa melhor para a renda variável, sem dúvida nenhuma. Porque se ficasse do jeito que estava, o negócio ia azedar. Ia azedar feio. Ia ser uma crise fiscal forte. Então reduziu drasticamente essa probabilidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom, de verdade mesmo. Né? Então, vamos ver, né, isso, e sem dúvida nenhuma, né, a gente vai falar um pouquinho de... Eu nem vou fazer o seguinte, ó. Eu nem vou falar de Americanas nesse vídeo de fechamento. Na descrição do vídeo tem o vídeo que eu fiz hoje pela tarde explicando tudo que aconteceu com Americanas, explicando os impactos nas empresas do setor e também nos bancos, tá? Que têm maior exposição ao varejo. Não deixa de conferir esse vídeo, está na descrição do vídeo, e também ao final aqui do fechamento vai aparecer para você o card indicando esse vídeo de Americanas, tá bom? Então, também senão vai ficar um fechamento aí de 50 minutos, beleza? Então, vamos lá. Seguinte, pessoal. Ó, o que a gente tem aqui? Opa, aqui tá o meu resuminho. Aqui tá o meu resuminho. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui é a projeção, né? Aqui, deixa eu aumentar aqui. Dá para aumentar? Aqui é a projeção de déficit, né? O déficit fiscal para esse ano. 231 bi. Beleza. Aí, o Tesouro fez uma revisão das estimativas de receita. Então, 36 bi. Isso aqui é bem importante, né? As receitas permanentes das desonerações, né? Reversão de ICMS, lá, crédito de ICMS, as desonerações para as empresas, né? As desonerações aqui, né, das empresas e dos combustíveis. Você somando essa parte, que isso aqui é factível, a gente vai chegar num resultado primário, né, de um déficit primário de 1%. Né? A gente estava indo para metade, né? Metade disso. Então, assim, isso aqui é factível. Isso aqui é factível. É um resultado bom? Não é. Mas não é um desastre. Aqui era um desastre. Aqui é um resultado que é Brasil. Né? O Brasil é assim, não tem muito jeito, não é Suíça, né? É desse jeito. Né? A gente tem que entender também onde a gente está pisando. Né? Agora, isso aqui é factível, tá? Isso é bem factível, a gente fechar o ano, né, com déficit primário de 1% e tal. Beleza. Isso aqui, essas receitas extraordinárias, isso aqui a gente é incerto, né? Essa receita primária dos ativos de PIS/PASEP, isso aqui é correto, isso aqui é certíssimo que vai acontecer, beleza. Agora, incentivo extraordinário à redução da litigiosidade do CARF, que é que o governo, agora eles vão mudar a lei, né, que o empate vai para a União e a União ganha no CARF. Né? Que CARF é você basicamente revisitar imposto. Basicamente é isso. A empresa lá vai revisitar imposto. Tá? Isso aqui, né, tem que julgar, né, tem diversos processos ligados ao CARF, né, diversos processos que ocorrem para chegar na conclusão, né, para a União ou até para a empresa, né, para o privado ganhar no CARF. Então, assim, colocar isso como
certeza que vai ser 35 bi e é um montante relevante das receitas extraordinárias, é um bom montante da receita extraordinária, 0,33 aqui, né? É um pouco a mais. É um pouco a mais. Isso aqui também, denúncia espontânea, que seria, né, você, quando você vai mudar de regime fiscal, né, como MEI, essas coisas. Aqui também, não sei, né? Eu sei que a gente sabe que isso, no final das contas, acaba também gerando cada vez mais sonegação, né? Isso é um efeito, tem até, como é que eu posso falar? Esqueci o nome, teoria econômica, falando sobre isso, né? Então, assim, isso aqui, vou ser bem sincero, esse 73 bi, para a gente praticamente zerar, né, e ficar com o mesmo percentual de dívida PIB esperado do ano passado, manter ali naquela faixa dos 74, aqui eu acho um pouco difícil. Mas também não acho que dá para zerar isso aqui. Se a gente considerar um pouco menos, metade disso, a gente vai chegar aí num 60 bi de resultado primário. A gente chega numa dívida PIB aí próxima de uns 80, de uns 78, 77, 78. O que é aceitável. O que é aceitável. Então, foi um movimento muito importante. Significa que a economia tá resolvido o problema fiscal do Brasil? Não tá, né? Tem muitas coisas, né? Vamos falar um pouquinho aqui daqui. A gente vai falar um pouquinho isso daqui do reflexo no mercado, né? Significa que, olhando isso aqui, né, olhando tudo isso, significa que a curva de juros vai fechar para projetar Selic a 11,5 em 2024? Não acho. Não acho. Eu acho que é muito difícil. Essas receitas extraordinárias aqui, 73 bi, eu acho muito difícil chegar. Bater uns 40, bater uns 30. Eu acho que tem, né, 23 aqui e tal. Isso aqui é bem factível, 23 está feito. Mas bater, sei lá, uns 30, bate. 73 eu acho que não bate, mas uns 35, 40 deve bater sim. Então, e eu tô chutando aqui porque eu não fiz conta. Né? Amanhã provavelmente a gente deve ter vários relatórios de análise macro e aí eu faço uma atualização para vocês aqui no fechamento. Tá? Então, esperar que essa curva de juros vai fechar mais ainda, eu acho um pouco improvável. Mas esperar que essa curva de juros vai voltar a disparar e esse Ibovespa perder 100 mil pontos e ir para 98, como estava assim, a tendência, e pelo que, se não tivesse essa proposta, né, era muito provável, era muito provável mesmo. Então, essa chance, assim, é praticamente zerada, só se tiver uma cagada gigantesca na inflação. E eu acho que é um pouco difícil isso acontecer, porque a gente veio de uma forte alta de juros, né, de 2022. Só se tiver uma cagada assim, gigantesca da inflação, sei lá, disparar, ir para 8, 10%, sei lá, por algum motivo, que não só o fiscal, mas assim, uma quebra de safra, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para pensar em juros. Essa curva de juros aqui, esses vértices mais curtos, os vértices miolo da curva, ou o miolo da curva em especial, rasgar, né? E então a gente começa a ter um nível saudável eu não digo, né? Mas um nível controlado de risco. Isso é muito importante, porque tava um negócio descontrolado. Então, o nível atual aqui, esperar que a Selic em 2024 saia dos atuais 13,75, volte para 12,75 e que, se tudo der certo, a inflação ficar controlada, até esperar um corte de juros no final do ano, eu acho difícil esperar corte de juros no final do ano.
Mas a curva, ela tá para esse ano aqui, ela tá estável. Né? Ela tá projetando um corte de 0,25, é um ajuste, né? Um pequeno ajuste. Então, se estressar essa curva de juros, né, por conta dessa questão da receita extraordinária, tem um ponto muito importante, que pode estressar de fato. Né? O Haddad, né, no discurso, ele falou o seguinte, né, ele disse o seguinte, olha, na planilha, nós deixamos o PIS/COFINS sobre combustíveis. No caso aqui, o PIS/COFINS sobre gasolina, né? O do diesel, ele foi prorrogado até dezembro. Se tiver uma resposta negativa, né, da população, sei lá, ele falou assim, se tiver uma resposta negativa e a gente não conseguir fazer esse manejo dos combustíveis na Petrobras, né? E aí eu não sei o que vai acontecer, o que vai fazer, não sei sinceramente, porque uma hora sinaliza que não vai mexer no preço das combustíveis, no preço, enfim, não sei como é que vai ser essa solução, né? Eles podem retirar essa receita que está garantida, esses 30 bi. Se isso acontecer, se esse PIS/COFINS sobre combustíveis sair daqui, aí a gente vai ver um estresse bem grande da curva de juros. Aí sim, porque vai mudar drasticamente o cenário de receitas permanentes. Tá? Então, esse é o ponto que a gente tem que observar e é que a gente vê. Né? Acredito que isso não deve acontecer, né? Porque o do diesel, que é dos caminhoneiros, ele vai se manter, né? Vai ter a desoneração vai seguir. E, querendo ou não, né, esse é uma, como é que eu posso chamar? Um segmento, né, que tem um apoio, né, que fez os protestos, aquilo. Tá? Então, acho que isso aqui não vai sair, acho que a gente vai seguir com essa curva de juros aqui um pouco bem mais comportada e que deixa o Ibovespa numa situação mais confortável para pensar em compra, porque não era óbvio, né? A gente tava uma tendência de baixa bem pronunciada. E agora, um recuo para cá, né? Compra no fato, compra no boato, vende no fato. Um recuo para cá é compra. Né? Mostrou uma reação positiva aqui nessa faixa dos 110, 108 mil pontos, é compra. Então mudou bem a configuração gráfica do Ibovespa, ficou bem interessante e, como eu disse, tem diversas ações ainda em preços bem atrativos. Beleza? Bom, esse é o cenário para o nosso querido Ibovespa, tá? E, como eu disse, sobre Americanas, né, que caiu 77%, tem um videozinho explicando tudo na descrição aqui do YouTube e também aqui no final, no card final aqui do fechamento do mercado. Beleza? Não esqueci de falar, né, nos Estados Unidos, eu esqueci de falar no mercado norte-americano. Mercado norte-americano, né, S&P fechou com uma alta de 0,34, chegou a subir mais de 1%, devolveu, fechou meio estável e tal. Meio também nesse negócio do vende no fato, né? Por quê? A inflação ao consumidor norte-americano, o CPI, veio abaixo do esperado, veio uma deflação de 0,1, o mercado esperava estabilidade para dezembro. E desde do começo do mês aí, desde a terça-feira, o mercado vinha projetando, em vista da queda do combustível, tudo aquilo, né, o relatório de emprego na sexta-feira passada, que essa inflação ia ser mais branda. E de fato foi. Né? E aí o mercado não reagiu não subiu mais 1%. Ficou meio que estável, né? Meio que já colocando isso já estava na conta. Preciso de mais. E esse a mais deve vir dos comentários dos dirigentes do Fed. Hoje a gente teve alguns, amanhã a gente tem mais outros comentários. E a gente vai ver como é que vai ser o sentimento dos dirigentes do Fed
com relação a esse número. Se ele vai mudar a ideia da boa parte dos dirigentes do Fed de afrouxar um pouco do discurso e começar a olhar, começar a precificar o que o mercado está precificando na curva, que o mercado precifica neste momento um corte de juros no final do ano. Os juros indo lá para a faixa dos 5, 5,15 e cortar no final do ano. O que o Fed está longe de projetar isso. Tá? Então vamos ver como é que vai ser a reação, como é que serão as falas dos presidentes do Fed e provavelmente isso deve guiar o mercado norte-americano. E o mais importante, deixe muito bem um ponto marcado na sua cabeça. 3.900. Esse é o principal suporte de curtíssimo prazo e que garante a expectativa da manutenção desse movimento de alta que vem sendo formado. Né? A gente fez fundo no 3.700, fez fundo no 3.800, rompemos o 3.900, que foi essa resistência intermediária, e esse é o ponto mais importante nesse momento. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até mais.